PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Se você não sabe o que é esse programa e é empresário, esse vídeo vai te explicar por que você tem que ir ao banco e pedir para participar do PRONAMP. É uma linha de crédito emergencial que foi criada pelo governo para fazer com que todo empresário consiga superar esse momento mais agudo da crise e consiga prosperar. Essa é uma linha que tem taxa de juros de 3,5% ao ano sem IOF. 3,5% ao ano, não é ao mês. Então, mesmo quem não está com a corda no pescoço, deve ficar atento, porque se você é empresário, se você tem uma empresa e ainda que você não esteja super no sufoco, essa é uma taxa que vale muito a pena você pegar um empréstimo, porque ela vai ajudar a sua empresa a melhorar nessa crise e pensar no 2021 de recuperação de muitas vendas, de muito crescimento, de muitos empregos sendo gerados. Então fica até o fim do vídeo que eu vou te explicar por que você tem que procurar o banco agora para pegar o PRONAMP. Bem-vindo ao canal E Agora Brasil, meu nome é Deco Bancion e eu vou te apresentar os bastidores de Brasília e as notícias da política e da economia que vão afetar a sua vida. Aqui é informação de verdade, sem fake news, tudo de forma clara e direta, sem enrolação. Bora pro vídeo? 3,5% ao ano. Só como comparação, há 3 meses, no início dessa crise, eu fui ao banco, eu tenho uma empresa, e fui pedir um empréstimo para cumprir uma obrigação que eu tinha em março. A taxa que o gerente me ofereceu foi de 5% ao mês. Isso mais IOF, mais todos os custos que o banco sempre quer te empurrar, com seguros, taxas de cadastro. Então, a gente está falando de um programa, o PRONAMP, que vai oferecer uma taxa de 3,5% ao ano e sem IOF. Essa é uma taxa que eu nunca vi. Eu nunca vi nenhuma taxa assim. A gente já teve, na época do governo petista, taxas dessa magnitude para grandes empresários que iam lá no BNDES e tinham todos os seus conchavos para conseguir empréstimos. Mas para uma pessoa normal, um pequeno empresário, conseguir ir lá numa boa, eu nunca vi isso. Agora, a grande questão é saber se de fato o empresário que for ao banco vai conseguir garantir essa taxa e vai conseguir garantir o dinheiro que entra na sua conta. E para explicar como você pode fazer para conseguir esse empréstimo, aqui nesse vídeo eu vou te dar todo o passo a passo e vou explicar como foi criado o PRONAMP e para que ele serve. Bom, primeiro eu estou explicando por que a taxa é tão baixa. A taxa é de 1,25 ao mês, mais a taxa Selic. E nessa quarta-feira, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o órgão que decide qual é a taxa Selic no Brasil, qual é o nível de juros que o Brasil vai ter, decidiu reduzir a taxa Selic para o menor patamar histórico. Eles cortaram a taxa que já estava no menor patamar histórico, que estava em 3%, para 2,25% ao ano. E por que eles cortaram? Porque a economia parou. O desemprego está altíssimo, as empresas e as famílias estão endividadas, estão dando calote, estão sem conseguir honrar os seus compromissos. E a inflação, que é medida por o consumo que a gente tem no país, se mais gente tem dinheiro no bolso, essas pessoas gastam mais e, portanto, a inflação aumenta, a inflação está muito parada. A meta para esse ano era ter uma inflação de 4%. Então, esse ano a meta ou seja, se tudo der certo, a inflação vai ficar em 4%. Mas, até agora, no acumulado de 12 meses, a inflação está em 1,88%, quando a meta é 4%. Quer dizer, a gente está muito abaixo do piso da meta, o menor valor que o Banco Central considera para a inflação esse ano, que é 2,25%. Então, o Banco Central está baixando o juro porque ninguém está comprando. As famílias não estão com dinheiro, as empresas, ainda que estejam algumas com dinheiro, estão com o pé atrás, não sabem o que vai acontecer. A gente tem uma crise política acontecendo simultaneamente à crise econômica e sanitária. Então, esse programa foi criado para dar uma injeção de dinheiro nas empresas e fazer com que elas honrem seus compromissos, não demitam os trabalhadores e planejem em 2021 de retomada. Bom, e como é que vai funcionar o PRONAMP? Funciona o seguinte: qualquer empresa que esteja em dia com as suas obrigações com a Receita Federal pode participar. A Receita, inclusive, já está mandando cartas para avisar os quase 5 milhões de micro, pequenos empresários e pequenos empresários no Brasil, explicando que ele está elegível para participar desse programa. Então, basicamente, você tem que ter cumprido suas obrigações acessórias com a Receita. Envio de declarações, imposto de renda, todas as declarações que o seu contador sempre faz trimestralmente, semestralmente, anualmente. Se você está em dia com isso, tudo certo, pode participar. E a pessoa que pegar hoje esse empréstimo, se ela conseguir pegar hoje esse empréstimo,
ela só vai pagar a primeira parcela em março de 2021, daqui a 8 meses. E mesmo assim, ela vai ter 3 anos para pagar esse empréstimo. Então a gente está falando de um programa que vai colocar dinheiro na conta do empresário agora, esse empresário vai ter uma carência de 8 meses para pagar, vai começar a pagar só em março do ano que vem e ainda vai ter 3 anos para pagar esse empréstimo. Isso com a menor taxa de juros que o mercado já viu, 3,5% ao ano. E com um detalhe, o Imposto sobre Operações Financeiras, IOF, ele foi zerado. Então quer dizer que aquela taxa que você pagava sempre que você fazia um empréstimo, seja no cartão de crédito, um cheque especial ou um empréstimo pessoal que você tem no banco, você não vai pagar mais essa taxa. Então, além de estar uma taxa de juros do empréstimo muito baixo, não tem IOF. Bom, e como é que eu posso participar? O empréstimo vai ser de até 30% do faturamento que você teve em 2019. Então, um exemplo, uma empresa que faturou 360 mil no ano passado, mais ou menos 30 mil por mês, ela vai ter um pouco mais de 100 mil reais de empréstimo se ela quiser pegar no banco. Esse é o valor máximo que ela pode pegar, até 30% da renda. Se você tem uma empresa que funciona há menos de um ano, você pode pegar até 50% do capital social da sua empresa ou 30% da média do faturamento que você teve acumulado desde que você abriu a empresa até agora. Então, o que for mais vantajoso para você. Bom, e qual é a contrapartida? A contrapartida é você não demitir. Quer dizer, você pode até demitir, mas com uma condição. Se você, por exemplo, tiver 2 empregados em junho de 2020, quando você terminar de pagar esse empréstimo lá em 2023, você vai ter que contar 60 dias até o fim da última parcela e depois de 60 dias você tem que estar com pelo menos os 2 funcionários que você tinha lá atrás. Podem ser outros funcionários, mas você não pode reduzir a sua força de trabalho. Então, uma empresa que tem, por exemplo, 20 funcionários, até o fim desse empréstimo ela tem que manter 20 funcionários, sejam os mesmos ou não. Essa é a condição do governo para que você não demita os trabalhadores e que todo mundo supere esse momento mais agudo da crise. Tá, e qual é a malandragem? Eu já tentei pegar várias linhas de crédito que são vantajosas, por exemplo, linhas de Fundo Constitucional do Centro-Oeste, o FCO, que tem taxa maravilhosa, nunca consegui. Porque no papel, a taxa é ótima, o programa é maravilhoso, mas na ponta da linha não funciona. E por que não funciona? Por conta da garantia. Os bancos, normalmente, os bancos públicos, Caixa, Banco do Brasil, eles participam desses programas do governo, oferecem as linhas de crédito, mas é basicamente para inglês ver, porque eles que fazem tantas exigências que as pessoas simplesmente não conseguem se aplicar para essas linhas. Como é que vai funcionar no Pronamp? Em tese, você não precisa ter nada. Você pode estar devedor, você pode estar com Serasa, com SPC, você pode estar devendo para o governo, não tem problema. A grande questão é que o banco vai ter que autorizar. Então, ele vai pedir para que o sócio da empresa avalize a operação e, em tese, quem vai garantir que esses recursos sejam pagos é o Fundo Garantidor de Operações. É um fundo que foi criado pelo governo, onde ele está colocando lá 15 bilhões de reais e esse fundo vai garantir as operações. Então, se uma pessoa der o calote, ao invés do banco ir lá e cobrar do governo, ele vai lá no fundo e pede para que o fundo pague esse calote que foi dado pelo tomador. Mas o banco pode exigir sim que você apresente até 100% de garantias do valor que você está tomando. Então, no exemplo que eu dei lá, uma empresa que faturou 360 mil, está pegando mais ou menos 100, 108 mil reais ali de empréstimo, ele pode exigir que você apresente garantias reais desses 108 mil reais. Bom, ele pode, e essa que é a grande questão aqui. Ele também não pode. O governo liberou o banco de exigir essas garantias. Então, é muito importante que na hora que você for sentar com o seu gerente, você converse com ele, peça para falar com a pessoa que está acima dele, explique a situação da sua empresa, mostre todos os seus livros caixa, o que você tem feito nos últimos meses, para mostrar para ele que ainda que você tenha problemas cadastrais, que você tenha problemas de cumprimento de alguma questão, você ainda assim é elegível para conseguir um empréstimo. E outra coisa, se você não conseguir nesse banco, procure em outro, porque são mais de 10 bancos que já estão se aplicando para oferecer essa linha de crédito. E como eu disse, em tese, você não precisa ter nada. As garantias são todas cobertas por esse fundo que foi criado com dinheiro público. Eu vou dar um exemplo. Na lei que foi criada essa linha de crédito, ela diz o seguinte: as instituições financeiras ficam dispensadas de exigir certidões de quitação trabalhistas, provas de quitação eleitoral, certificados de regularidade de FGTS, certidões negativas de débitos,
regularidade do ITR e consulta prévia ao CADIM. Quer dizer o seguinte, o governo está liberando os bancos de consultar isso. Você não precisa, em tese, apresentar isso para o banco para você conseguir o seu empréstimo. Uma outra coisa, quem está devendo ao próprio banco, por exemplo, você deve 10 mil para o Banco do Brasil. Em tese, o Banco do Brasil pode dizer que não vai te oferecer essa linha de crédito, mas essa medida também foi pensada para que você negocie com o banco. Então, o que você vai falar com o banco é o seguinte, olha, eu preciso pegar esse dinheiro, me dá um prazo para eu pagar essa dívida que está em atraso com você, para que eu possa estar elegível ao Pronampe. Então, o banco tem que te oferecer esse prazo para você quitar a dívida que está em atraso com ele para que você esteja elegível ao programa. E se você, depois de tudo isso, não conseguir pegar, eu vou te explicar uma coisa. O ano de 2020 é um ano de ajuste, está todo mundo tentando sobreviver a essa pandemia, tentando sobreviver à crise econômica que já está grande e que tende a piorar nos próximos meses. Então, ainda que você não esteja numa situação desesperadora, eu recomendo que você se aplique para essa linha, porque esse dinheiro, a uma taxa tão baixa e com uma carência boa de 8 meses para você começar a pagar, ele vai fazer com que você ajuste a sua operação para que no ano que vem a gente possa voltar a crescer como país. Em todos os países que estão enfrentando o coronavírus, e são basicamente todos eles, houve linhas de crédito para empresários, houve programas de ajuda do governo para que a gente conseguisse passar esse momento. É importante que você fique atento a isso, porque a gente está vivendo um momento complicado, mas esse momento tem começo, meio e fim. A gente pode já estar vivendo o pico, o que significa que em algum momento a gente vai ter uma queda no número de casos. É boa notícia. É claro que lá na frente a gente pode ter uma segunda onda de contaminação, mas isso é algo que todos os países estão sujeitos. Então, se você tem hoje condição de pegar esse dinheiro, pegue. Faça um ajuste nas suas dívidas. Todo empresário sempre tem empréstimos bancários. Quite esses empréstimos bancários, porque não há possibilidade de você ter empréstimo bancário com taxa de juros melhor do que essa. Geralmente, quando você tem uma taxa de juros baixa e você consegue outra menor, geralmente você fica pensando se vale ou não a pena você trocar esse crédito caro por um crédito um pouquinho mais barato porque tem o IOF. Agora nem o IOF tem, então é a oportunidade de você pegar esse dinheiro, quitar suas dívidas velhas, suas dívidas caras, e fazer um planejamento para os próximos meses, um fluxo de caixa ajustado, é saber quanto que você vai ter que desembolsar todos os meses para você segurar a onda, pagando todos os fornecedores, aluguéis, funcionários, e você se programar para que você consiga sobreviver até essa crise e chegue até o outro lado. Andando pelas ruas de Brasília, me espanto com o número de placas dizendo passo ponto, vendo padaria, vendo hamburgueria. Então, tem muita gente quebrando e mais gente ainda vai quebrar. Que você não seja essa pessoa. Porque todos os países estão enfrentando a crise. Mas a gente precisa entender que essa crise acaba e que se você conseguir se manter firme até lá, a gente consegue chegar talvez até melhor como país. E eu espero que agora, com as taxas de juros menores, com o governo fazendo um esforço para que o dinheiro de fato chegue até as empresas, a gente consiga de fato melhorar o país. A gente consiga que lá na frente o empresário, quando for pegar uma linha de crédito, ele tem uma linha de crédito honesta. Então esse é o vídeo de hoje, um vídeo onde eu falo um pouco mais sobre o Pronamp. É um programa que de fato, se sair do papel, se ele conseguir garantir dinheiro na ponta para as pessoas, vai ajudar muito a economia. A gente tem hoje 30 milhões de desempregados, segundo o IBGE. Então, tudo que for possível fazer para evitar que esse número cresça é boa notícia. O canal E Agora Brasil sempre traz análises e informações dos bastidores de Brasília e das medidas que o governo toma que afetam a sua vida. A gente fala muito sobre política aqui também, além de economia. Se você gosta desses assuntos, eu te convido a conhecer o canal, ver os outros vídeos que a gente já publicou aqui, se inscrever, deixar o seu like e compartilhar caso você goste de algum vídeo. E ativa o sininho para você receber a notificação sempre que tiver um vídeo novo. Eu estou aqui toda semana e eu prometo fazer outros vídeos explicando medidas do governo que podem ajudar você a vencer essa fase e a gente sair dessa crise melhor como país. Até o próximo vídeo.